Vamos, por favor. A primeira pergunta era sobre disciplina, né? Exatamente. E muita gente pensa, ele é disciplinado porque ele estava no exército, mas o raciocínio, na verdade, é o contrário. Não foi o exército que criou a disciplina em mim. Eu fiquei no exército porque eu era disciplinado. É mais ou menos aquela história que tem com o pessoal que corre 100 metros rasos, por exemplo. Os corredores de 100 metros geralmente são caras fortes, né? Aí o cara olha pra aquilo e fala, bom, vou correr 100 metros pra ficar forte. Mas não é isso. É que o cara que corre 100 metros em nível olímpico, ele é muito forte. É por isso que ele chegou lá. Não é que correndo 100 metros você vai ficar forte. Já tem Não. Você não vai biotipo chegar até já. lá porque você não é forte. É só o cara muito forte que chega. E no exército é a mesma coisa. Eles funcionam, né, a formação lá dentro, como uma peneira. Se você entra, e muita gente passa no concurso, entra e não é disciplinado, você sai rápido. Se você é disciplinado, você fica. Então, eu sempre fui muito disciplinado. Quando eu era mais novo, eu fazia judô. E aí, o que o meu professor de judô falava, eu aceitava. Ele falou, tem que comer tal coisa. Eu comia. Tem que fazer não sei o quê. Tem que treinar tantas vezes. Então, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. E depois eu acabei usando isso no mundo dos negócios. Então, eu devo muito ao exército, no final das contas. Mas essa parte da disciplina já era uma coisa que tinha... Você entrou Não no sei se eu exército posso falar porque isso era inato, uma mas uma era uma das suas característica. qualidades. Exatamente, era uma característica. E quanto à leitura, meu pai foi um grande exemplo disso. Meu pai, ele lê muito. Isso até hoje. Eu até postei stories no Natal, mostrando que ele foi lá pra casa, a gente passou o Natal junto, e levou um livro de física pra ler nas horas vagas. Aí eu postei até o professor, que era o autor do livro de física, o Renato Brito, ele viu lá, mandou livros pro meu pai de presente, Que né? legal. Aí meu pai mandou um áudio pra mim falando, nossa, esse cara é muito bom, já li todos os livros dele, né? Ele é muito bom na hora de explicar a física, bababá. Então, ele é um Isso cara por que lê de tudo. curiosidade, seu pai lê. Por pura curiosidade. Eu não diria que é só curiosidade, né? Porque ele já deu aula pra cursinho, tudo. Então tem a ver Seu um pai foi pouco com isso. professor? Ele é coronel do exército, ele tá na reserva, tá aposentado, né? Uhum. Mas ele já deu aula em curso preparatório pra IME, pra ITA, que são institutos militares, né? O IME Sim. do exército e o ITA da aeronáutica, voltados pra parte de engenharia. Ele dava aula de turbina de helicóptero, viajando o mundo pra fazer isso, pra uma empresa chamada Caralho. Turbomeca. Meu pai fala 5 idiomas. Então, ele é uma sumidade em termos culturais. Uhum. E desde pequeno, eu vi o meu pai lendo o tempo todo. Se a gente ia no shopping com a minha mãe, ela falava, vou comprar roupa. E levava a gente pra escolher roupa pra gente. Meu pai falava, eu vou na livraria enquanto vocês estão lá. Ficava na livraria lendo. Então, vendo meu pai lendo tanto, e o tanto que ele era inteligente, né? Ainda mais na minha noção, como uma criança, assim, era uma sumidade. Falava, poxa, eu tenho que ler também. E eu comecei a ler. Teve até episódios engraçados, porque depois que os meus pais separaram, eu via que o que segurava um pouco meu pai nessa parte de leitura era a minha mãe ainda. Porque depois que separou, a casa começou a ficar cheia de livro. Na cozinha tinha livro guardado. Eu ia passar férias na casa do meu pai e falava, pai, cadê, sei lá, o biscoito dele? Ah, pega ali entre Revolução dos Bichos e Armas, Germes e Aço, tá naquele armário. Aí a minha madrasta, quando ele casou novamente, que deu um jeito. Falou, não, tem livro demais aqui, né? Vamos doar um pouco. Mas ele é um cara que lê muito Ele lê tudo até ao hoje. mesmo tempo ou ele é do tipo que termina um? Ele não obrigatoriamente termina um livro pra começar outro, né? Ele às vezes tá lendo um livro de história e de noite tá sem sono, ele vai pra mesa da sala, fica resolvendo prova de física do IME e olhando o livro de matemática indiano. Então ele é um polimata, assim, ele tem várias áreas do conhecimento. Eu não sou igual ao meu pai, né? Eu não sou tão inteligente quanto ele, mas eu acho que eu fui mais esperto. Porque eu botei a minha inteligência no mercado financeiro, né? Que, como tem muito dinheiro lá, ele naturalmente atrai várias cabeças inteligentes, porque as recompensas lá são desproporcionais. Sim, sim. Mas em termos de inteligência, assim, o que me levou pra leitura foi o meu pai, foi o exemplo dele. Mas você começou lendo que tipos de livros? Você diz quando era mais novo? Exatamente. Porque o de finanças você só começou depois de Ah, adulto, foi bem né? depois, foi com uns 17, 18 que eu comecei a ler sobre finanças. Uhum. Mas quando era novo, era basicamente ficção, né? Sim. Ou um pouco de conhecimento enciclopédico, digamos assim. Minha mãe me botava de castigo, aconteceu muito. Eu era terrível quando era mais novo. Ela falava, tá de castigo, não pode ver TV, não pode jogar videogame. Aí eu tinha uma coleção de enciclopédias. Eu pegava assim e ficava abrindo. Aí lia sobre pedras preciosas, né, sobre ouro. Eu já gostava de dinheiro, só não sabia que aquilo era dinheiro. Mas eu ficava lendo sobre essas coisas. Pedras preciosas, ouro. Aí a minha mãe depois ficava toda orgulhosa. Olha, o Bruno tá lendo não sei o quê, né? Então, eu lia de tudo. Por isso que ela colocava você de castigo todo dia. Pois é, talvez fosse isso. Talvez fosse isso. Você nem Mas aprontou eu nada, lia as mas o que coisas... eu fiz não interessa. Vai ficar aí.